No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Bom dia, eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos falar sobre água e saneamento. A Agenda 2030 da ONU tem como um dos objetivos a garantia da disponibilidade e a gestão saudável da água potável e do saneamento para todos. A crise hídrica no país, provocada pela seca prolongada, está afetando o abastecimento de água nos reservatórios do estado de São Paulo. Para conversar sobre o assunto, recebemos a Mariana Closet, bióloga, doutora em Ambiente e Sociedade, especializada em Ecologia Humana, membro do GTA 2030, Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. E o IAS, o Instituto de Água e Saneamento. Rubens Filho, gerente de Relações Institucionais e de Comunicação do Instituto Trata Brasil. A co-apresentação do programa é de Franklin Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você confere as notícias do mundo com Maíra Lopes, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Mariana, bom dia, Rubens, e bom dia a você que está em sintonia com o Brasil ODS aqui na Rádio Brasil Atual. Vamos rapidamente, Frank, para os destaques da semana. Eu queria destacar, Joel, hoje, quinta-feira, repercute de uma certa forma uma matéria que saiu no fim de semana, tanto na CNN em Portugal como no Globo aqui no Brasil, um texto escrito pelo Mia Couto, né, o escritor moçambicano, e também pelo escritor angolano José Eduardo Agualusa, dois grandes escritores da língua portuguesa no mundo. E eles destacam que nesse artigo chamado Duas Pandemias, né, com um ponto de interrogação, duas pandemias, essa nova variante, a Omicron, que surgiu lá na África do Sul, que foi prontamente divulgada pelos cientistas sul-africanos, e também com a mesma rapidez, muitas nações europeias fecharam as fronteiras para os países do continente do sul africano, né? Moçambique, Angola, África do Sul, Namíbia, enfim. E ele mostra que, na verdade, tem duas pandemias, uma pandemia real, né, do coronavírus, né, na Covid-19, e essa outra pandemia que é do preconceito, né? Ou seja, ao invés de ajudar as nações do primeiro mundo, né, principalmente as europeias, os Estados Unidos, a ajudar o continente africano a combater a Covid, eles fecham as fronteiras como se fosse se contaminar com essa nova variante, sem ter a consciência de que, enquanto toda a população mundial não for vacinada, nós não teremos o fim dessa pandemia. E no caso da África, não é porque o pessoal se recusa a vacinar, não. É porque não tem vacina mesmo, Joel. Lembrando, Franklin, que 3 entre 100 pessoas no mundo foram vacinadas. E, claro, com esses dados, virão muitas variantes, né? do nosso... Exatamente. Aí você lembrou do Angalusa, né? O escritor moçambicano, angolano, né? Angolano, o Mia Couto, que é... O Mia Couto, que é o angolano. Ele é autor de um livro incrível, A Sociedade dos Sonhadores Involuntários. Antes de cumprimentar o nosso convidado, seja muito bem-vindo, Mariana, ao nosso programa. Obrigada, gente. Muito bom dia para todo mundo. Bom dia para você também. E eu quero ouvir o Rubens agora. Seja muito bem-vindo ao Brasil ODS, Rubens. Obrigado, Joel. Frank, é um prazer estar com vocês. Rubens, em novembro nós estamos celebrando o Dia Mundial do Banheiro aqui. Eu não gosto muito de usar a palavra celebrar o Dia do Banheiro. Eu falo que a gente lembra o Dia do Banheiro, que é uma data que nos traz algumas memórias ruins, né? Milhões de pessoas no Brasil ainda sem essa estrutura sanitária. Para nós que talvez moramos em locais mais urbanos, mais desenvolvidos, assim na teoria podemos dizer, para nós é um pouco distante essa realidade, mas infelizmente não é a realidade de todo o país. Na verdade, esse dia, então, é uma denúncia, né? Da ausência de banheiros para a maioria da população, ou boa parte dela. Com certeza, é uma denúncia. 5 milhões de brasileiros sem banheiro
é uma denúncia gravíssima. O Brasil possui cerca de 12% das reservas de água doce do mundo, mas ainda não conseguiu universalizar o acesso à água no país. Segundo o IBGE, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto. Bom, isso causa um impacto ambiental, né? Com a falta de acesso ao saneamento e à água. Mariana, eu queria que você comentasse inicialmente esses dados que o país, terríveis dados que o país tem em relação à água e ao saneamento. Sim, pois é. Inclusive, a gente costuma dizer que o buraco ainda é mais embaixo, né, em relação aos dados, porque, na verdade, a gente tem dados desatualizados, a gente tem dados que não correspondem à realidade. Os territórios rurais, por exemplo, não estão computados nesses dados. Enfim, então, os dados já são ruins, mas, na realidade, a vida das pessoas que não têm acesso à água de qualidade, que não têm acesso ao esgotamento sanitário, são muito mais pessoas do que isso, né? E aí tem esses impactos não só ambientais, mas sociais, né? De saúde. E econômicos, né? Econômicos, a gente tem, enfim, uma falta de cultura do cuidado com a água, na verdade, né? Também, gente. A gente tem um planejamento que muito deficitário ainda, muita perda, uma má distribuição. Então, essa coisa que, como você disse agora, né, o Brasil tem reservatórios enormes de água potável, mas a gente não tem uma cultura de cuidado, né, com essa água, de bom uso. Como é que nós criamos um novo momento, Rubens, no trato com a água? A relação do nosso país com a água, com o brasileiro, do brasileiro com a água, não é boa, segundo a Mariana. Primeiro, você concorda? E como nós criamos um novo momento, né, para melhorar a qualidade dessa relação que o brasileiro tem com a água? Com certeza, a Mariana tá com completa razão. O Brasil ainda tem aí 35 milhões de pessoas, é uma base, né, de sem acesso à água tratada. Pode ser maior esse número, como ela muito bem colocou, até pela defasagem dos dados, por não considerar outras localidades como áreas rurais, áreas irregulares, por exemplo. O Brasil, ele por décadas, Joel, ele priorizou o acesso à água, mas ele não conseguiu levar para todo mundo, né? Ele priorizou mais do que a coleta do esgoto. Foi políticas de muitos municípios, né? Eu levo a água e você me dá o voto. Acabou sendo essa política por muitas décadas, mas isso não foi o suficiente, essa política de levar a infraestrutura do acesso à água. O novo momento é o Brasil reconhecer que tudo aquilo que a gente falava há décadas não é bem verdadeiro, que o país é rico em água. Na verdade, nós não somos ricos em água. A grande disponibilidade hídrica do Brasil está numa região de pouca densidade populacional, que é o norte, né? Enquanto a gente tem aí uma forte densidade populacional aqui no centro-sul do país, onde a disponibilidade hídrica é pequena. Então, nós somos ensinados lá na escola, até mesmo nos bancos das universidades, de que a gente é um país abundante em água. Então, esse novo momento que a gente precisa criar é de uma conscientização cada vez mais forte e uma segurança hídrica que eu acho que o Brasil pouco trabalhou durante essas últimas décadas. Mariana, fala-se muito, os especialistas, que nós temos muita água no subsolo brasileiro. Pois é. Essa água ela está, vamos dizer assim, entre aspas, nas mãos de pequenos grupos, né? Voltado para... Privatização da água também é um problema muito grande, né? A água deveria ser gerenciada pelo Estado, vocês não acham? É uma discussão bem recente, inclusive, né, Rubens? Aí com a nova lei do marco legal, esse debate da privatização está quente. Nós vamos tocar nesse assunto ao longo do programa, mas já que o Franco colocou, nós podemos adiantar isso. Essa discussão, ou, por exemplo, o Instituto Trata Brasil, Rubens, como é que ele está abordando esse problema? Ele é a favor ou contra a privatização da água? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com os termos. Na verdade, não é bem privatização da água. A gente está falando de concessão do serviço de saneamento. Privatização da água dá um caráter de que toda a água que está disponível no Brasil, em rios, subsolos, vão fazer parte das empresas. E, na verdade, não é bem isso que a gente está discutindo. A gente discute a concessão do serviço da água tratada, da coleta e tratamento de esgoto nos municípios. Bom, veja, o Trata Brasil é favorável ao novo marco legal de saneamento básico, que é o que dá esse caráter de concessão à iniciativa privada, a uma PPP,
justamente por ser um serviço tarifado, né? Um serviço que é prestado, seja pelo próprio município, por uma empresa estadual, que acho que é o que acontece em boa parte do país, ou já por uma empresa privada, acontece aí em 7% dos municípios brasileiros há um tempo. Então, a partir do momento que a gente tem um país com milhões de pessoas sem acesso ao serviço de saneamento básico, e aí ele vem de um modelo que infelizmente não deu certo, nós somos muito favoráveis que esse modelo ele seja transformado, que ele seja revisto. Isso não significa que é privatizar o serviço em todo o país e acabou. E aí a gente vê no que dá. Até porque a iniciativa privada não vai resolver o problema do Brasil em saneamento básico, assim como a iniciativa pública, né? O poder público, de uma maneira geral, não resolveu e não vai resolver também. Então, eu acho que esse novo marco legal, e aí somos muito favoráveis, ele dá essa possibilidade de haver um trabalho em conjunto e um novo momento para o país em relação ao saneamento básico. Mas a grande pergunta é, nos municípios mais pobres, a água e o saneamento vai chegar à população de baixa renda? Precisa chegar, está no novo marco legal. Tem artigos muito claros lá de que precisa chegar. Com o poder público, tanto empresas públicas estaduais ou públicas municipais, esses municípios também não são atendidos, né? E que se são atendidos, eles são muito precários. Então, por isso que a nova lei deixa muito claro, independente da prestação, isso serve também para o poder público, os municípios menores e mais vulneráveis vão ter que receber os serviços de alguma maneira. E por isso tem essa meta, que é muito discutido dentro da lei, né, se deveria estar ali ou não, mas já que foi colocada, de até 2033, 99% da população do Brasil tem que ter água e 90% da população do Brasil tem coleta e tratamento de esgoto, vai ter que fazer uma análise até 2033. Não vai poder chegar lá e analisar, bom, poxa, não deu certo. Vai ter que ter uma análise muito rigorosa durante todos esses anos aí desse novo momento. Eu quero ouvir a opinião da Mariana. Você concorda com esse marco legal, o encaminhamento dele? A gente tem feito, inclusive, no Instituto Água e Saneamento, uma análise bem detalhada, bem profunda da lei, das regionalizações, né? Dessa proposta nova aí de desenho dos territórios para prestação de serviços. E que conclusão vocês chegaram? A gente, né, eu acho que, como o Rubens falou, a gente tem que ter cuidado, né, na hora de colocar os conceitos. É muito novo e ainda, enfim, muita coisa acontecendo. Inclusive, o que eu queria destacar são os prazos, né? Essa questão do prazo de 2033, a gente já saiu atrasado, assim, né? A gente tinha que ter prazos cumpridos aí, conforme a lei, e inclusive com debate, né, aberto, debate público com a sociedade, audiências públicas, devolutivas, coisas que, enfim, o processo foi bastante atropelado. Então, eu acho que, enfim, a gente tem aí o ano que vem. É isso? Eu acho que nesse sentido a lei não avançou muito, não, em transparência, em controle social, pelo menos até agora, sim, o ano passado, os debates sobre a regionalização, na nossa análise, a gente sentiu falta de, tanto em quantidade, né, de abertura de espaço, de audiências públicas, mas principalmente também nas devolutivas, né, na disponibilização de relatórios, de dados. A gente teve uma certa dificuldade de encontrar isso, mas enfim, eu vejo como uma perspectiva de mudança realmente, né? Hoje em dia a gente tem milhões de pessoas que não são atendidas, então, de fato, a gente precisa criar esse novo tabuleiro de saneamento no Brasil. Isso é um fato, então estamos aí para trabalhar junto na melhor perspectiva possível, né? Inclusive, ano que vem tem eleições, eu acho que isso tem que estar na pauta, tem que estar no debate. A gente vem trabalhando para isso. A Mariana falou da ausência de transparência. Diante desta realidade, primeiro, se você concorda com isso, e diante dessa realidade, para se construir um novo momento, o que é necessário? Olha, Joel, para se construir esse novo momento, que na verdade já está posto, né? O novo marco legal do saneamento já está colocado na mesa. Mas aqui no Trata Brasil a gente sempre fala o seguinte, a gente sempre faz uma analogia com futebol, né? O novo marco legal de saneamento básico é a bola no meio de campo. Se você não souber jogar, não vai acontecer nada. Então, é muito importante que, a sociedade esteja envolvida em todo o processo, a partir dessa transformação. E 2, a gente precisa colocar um outro ator dentro da discussão, que já é um ator um pouco conhecido no setor de saneamento básico, mas não é tão conhecido assim na sociedade, que são os agentes reguladores.
né? As agências reguladoras de saneamento básico no Brasil, assim como tem para energia elétrica, para telecomunicações, para aviação, vão precisar estar cada vez mais engajadas, porque senão a gente não vai ter um novo momento do saneamento básico, a gente vai ter alguns espasmos aí de bons municípios, a outros em desenvolvimento com o serviço, mas muitos outros fora da conta. Então a gente vai precisar cada vez mais fiscalizações, uma regulação mais voltada para a sociedade para que as coisas não desandem. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria: falta de saneamento básico mata 700 crianças por dia. A Maíra Lopes, de Nova York, tem as informações. Uma campanha da ONU reforça a importância dos sistemas de saneamento, muitas vezes negligenciados e subfinanciados. As consequências da má administração são perigosas, como destaca o secretário-geral Antônio Guterres. Ele lembra que mais de 3,6 bilhões de pessoas vivem sem saneamento básico, o que representa quase 50% da população global. Guterres afirmou que a cada $1 investido em infraestrutura traz uma economia de $5 em custos de saúde pública, além de melhorias na educação e geração de empregos. Segundo a ONU, a falta de recursos dedicados à cadeia de saneamento básico gera impactos negativos na saúde, no meio ambiente e no desenvolvimento econômico. Globalmente, cerca de 2 bilhões de pessoas consomem água contaminada. Todos os dias, aproximadamente 700 crianças morrem de doenças como diarreia e outras infecções causadas por falta de saneamento e pelo consumo de água imprópria. Dessa forma, Antônio Guterres reforçou que o saneamento básico é um direito humano essencial e salva vidas, além de fortalecer a igualdade de gênero. Para as Nações Unidas, o acesso ao saneamento é também uma questão de dignidade e segurança, principalmente para as mulheres. Da ONU News em Nova York, Maíra Lopes. Continuamos com o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estamos falando sobre saneamento e água, com a Mariana Closetti, que é bióloga, e com o gerente de Relações Institucionais e de Comunicação do Instituto Trata Brasil, o Rubens Filho. Franklin, para repercutir essa matéria, é um dado aterrador, né? O número de crianças que morrem por falta de saneamento. Mas você tem... de ter o saneamento como uma das principais metas de todos os governos, né, Joel? É verdade, mas você tem informações importantes sobre a nossa enquete. Sim, nós temos uma enquete, e antes da enquete eu queria falar sobre o programa Recitec, Joel, que é um programa que o Observatório do Terceiro Setor iniciou neste ano uma parceria com a REURB, que é a Recicladora Urbana, e a ABS, Associação Brasileira de Empresas de Software, que resultou nesse programa que eu disse, o Recitec. Por meio desse programa, empresas de todo o país terão acesso a um serviço gratuito de logística reversa dos descartes de aparelhos de TI e de telecomunicações. Os materiais em bom estado são recondicionados e depois que eles são recondicionados, eles são transformados em equipamentos seminovos que são destinados a institutos com projetos de inclusão sociais, que são escolhidos por quem? Por essas empresas que doaram esse material para ser reciclado. Para saber mais sobre esse nosso projeto, esse programa Recitec, eu convido todos e a todas que entrem no nosso portal, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E, Joel, também você falou na nossa enquete, e eu quero dizer a todos e a todas que a cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Ou seja, a enquete não é uma pesquisa, não tem um fundo científico, não tem uma base científica, mas, enfim, serve para ter uma noção de como é que está a temperatura daquele tema que nós estamos debatendo no programa. E para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte questão: você está sentindo os efeitos da crise hídrica na sua rotina? E olha só o resultado, já 70% das pessoas que responderam à nossa enquete disseram que sim, que estão sentindo esses problemas da crise hídrica no seu dia a dia, né? Eu mesmo, Joel, acho que você também, não sei, possivelmente, chega à noite, né, em geral, boa parte da semana, a água é cortada, né? Se você tem caixa, você consegue se manter, né, se
você não tem uma caixa, você sofre com esses cortes que acontecem na cidade de São Paulo, né? Ou seja, isso está muito presente aqui na nossa cidade. Ô, Frank, diante dessa realidade, por que falar em racionamento? Parece que é um palavrão, né? Racionamento. Nos governos anteriores, nós tivemos uma crise hídrica e faltou água na nossa cidade e foi feito um racionamento, inclusive um racionamento, e parou-se com isso, né? Não se explica para a população, né, a necessidade de você utilizar água de uma maneira consciente, né? Acho que quando se fala racionamento, João, acho que vem à mente das pessoas a seguinte questão, que é verdadeira. Se está tendo racionamento é porque teve uma má administração lá atrás que não planejou essa falta que está tendo agora e nós temos que reacionar. Então, os governos, às vezes, dão uma driblada, de uma certa forma, no linguajar, né? Como privatização, que agora eles falam que é desestatização, né? Ou seja, criaram uma palavra muito bonita para dizer o que é a mesma coisa, que é privatizar mesmo, é entregar o patrimônio público para meia dúzia, né? Então, acho que, de uma certa forma, eles evitam essa palavra, né? Até porque ano que vem nós temos eleições, Joel. Então, o pessoal, né, de uma certa forma, acaba contornando na linguagem para não ficar queimado na fita, como se dizia antigamente. Mas eu quero colocar uma questão. O Rubens levantou aí que o modelo deu errado, né, na questão do saneamento do Brasil, né, por isso que está tendo uma série de... Eles até do estudo que ele pertence defendem que isso seja passado para iniciativa privada, a concessão, né, na verdade. Né? Então, eu gostaria que ele especificasse melhor o que deu errado nesse modelo e o que poderia ser consertado, né? Ao invés de ter que passar para a iniciativa privada, por que o Estado não assume e ele não gerencia isso da melhor forma possível, né? O Rubens começa e a Marina complementa essa questão. Perfeito, Franklin. Bom, o que deu errado? A gente vê que durante muitas décadas, justamente a infraestrutura de esgotamento sanitário não avançou. Então, obviamente, a gente já começa a ver por aí que as empresas, de uma maneira geral, poucas, na verdade, priorizaram. Nós não podemos generalizar, porque a gente tem que entender que existem muitas empresas públicas que estão cumprindo com o seu papel, estão fazendo os serviços de saneamento básico aqui. Eu cito alguns municípios, por exemplo, Franca, Uberlândia, no Paraná a gente tem Curitiba, tem Ponta Grossa, tem vários municípios que são operados por empresas públicas e que são muito boas e continuarão prestando esse serviço sem nenhum problema. Eu arrisco aqui a dizer que elas não correm nenhum risco de ter empresas trocadas no meio do processo. Só que isso não é a realidade do Brasil. O problema é que o setor de saneamento básico no Brasil se espelhou muito em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. E nós temos outras 24 unidades da federação, das quais não conseguiram avançar, que tem empresas deficitárias, que não tem nenhum recurso financeiro para fazer obras de expansão de serviço, que mal tem recurso financeiro para pagar salário de funcionário. Então, quer dizer, são empresas que, na verdade, quebraram, né? E quando a gente fala de saneamento básico, não é somente uma empresa que existe no Brasil, ou duas ou três. A gente está falando de um conjunto de muitas empresas. Então, a gente está falando aí de praticamente todos os estados brasileiros, quase todos, tem as suas empresas estaduais, mas tem municípios também que têm as suas empresas municipais. Então, por isso que esse modelo ele ficou um pouco para trás, porque as empresas elas não conseguiram acompanhar o avanço dos serviços e a necessidade, né? O que precisa ser feito agora? Essas empresas elas precisam se readequar a esse momento. Isso não significa extinguir essas empresas de maneira alguma, mas se readequar, ganhar talvez mais reforços do Estado, por exemplo, para que elas consigam também cumprir com os objetivos. O que não pode é a gente condenar milhões de pessoas a sem acesso a saneamento básico no Brasil, simplesmente porque é público ou privado. Aí também serve para o privado, porque se o privado também não está dando certo, não adianta a gente deixar lá só porque é o privado. E as milhões de pessoas continuarão sem o serviço. Então, eu acho que essa é a reflexão que a gente precisa fazer. O modelo anterior, que foi um modelo de problemas financeiros, problemas técnicos, problemas de interferência política, acabaram atrasando o saneamento básico no Brasil de uma maneira geral. E aí, como não estamos falando de 2, 3 ou 4 empresas, mas sim de um conjunto que talvez ultrapasse até 50, a gente precisava, sim, repensar um pouco de como esses serviços seriam distribuídos novamente no Brasil. Maria. Isso aí. Aquela frase que o pessoal dizia muito há uns anos atrás, cano enterrado não dá voto, ela é verdadeira nas políticas públicas ou não?
Eu concordo. Eu acho que a gente se pautou muito, né, em um modelo de infraestrutura que realmente não representa a totalidade do território nacional, né? Então, eu acho que, independente desse debate do público, do privado, eu acho que são necessários mesmo novos arranjos, e aí a discussão dos investimentos é uma pauta muito importante, está bem destacado no novo marco legal, né, a viabilidade econômico-financeira, e para a gente criar outros modelos, né, modelos descentralizados, por exemplo, de saneamento, mais adaptados aos territórios. Não é com uma infraestrutura de sul-sudeste que a gente vai conseguir levar acesso à água e esgotamento sanitário em territórios no interior da Amazônia, por exemplo, né? Não é a mesma estrutura. Então, eu queria também, assim, repercutir um pouco a reportagem aí, a questão, né, das crianças morrendo e da desigualdade de gênero, né? É muito importante a gente pautar, já que estamos aqui falando de saneamento, que sem saneamento a gente não vai alcançar a igualdade de gênero. E aí eu vou dizer por quê, porque as mulheres, elas, em situação de pobreza menstrual, né, sem acesso à água, elas não saem de casa, as crianças não vão para a escola, sem uma água de qualidade, a merenda escolar não é colocada nas escolas, então as crianças não vão estudar, as escolas fecham. Problemas de violência, né, em territórios onde as mulheres têm que se deslocar para buscar água, para trazer essa água para casa, né, elas estão mais suscetíveis à violência. Enfim, eu acho importante a gente repercutir também essa questão e nunca deixar de pautar a importância do acesso à água e do esgotamento também, para que a gente possa ter direitos iguais, né, de acesso ao mercado, ao trabalho, ao dia a dia, né, fora de casa. Falando em qualidade da água, de acordo com o relatório realizado em 2018-2019 pela SOS Mata Atlântica, 19% da água do país é imprópria para o consumo, mesmo após o tratamento, e 74% está no limite dos padrões apropriados para o uso. Os fatores que mais prejudicam a qualidade da água são o esgoto agrotóxico, resíduos de remédios, como antibióticos e o desmatamento provocado pela expansão agrícola. Bom, como melhorar a qualidade dessa água diante dessa realidade, Mariana? Pois é, realmente, a gente está num recorde aí de novos agrotóxicos, né, regularizados para uso, o desmatamento, enfim, tudo isso que você falou, eu acho que realmente falta essa, como a gente falou no começo, né, essa cultura de cuidado com a água, esse entendimento de que essas políticas públicas de desenvolvimento relacionadas ao meio ambiente precisam ser pautadas também, de fato, pela conservação ambiental e pela qualidade da nossa água. Então, não tem como a gente usar o tanto de agrotóxico que a gente está podendo usar aqui no Brasil agora e querer que esses reservatórios de água, quando analisados, como nesse programa que você disse da SOS, que essa qualidade da água esteja boa. Não vai estar, né? E enquanto a gente não tiver esgotamento sanitário, esgoto tratado antes de ser devolvido nos córregos que passam do lado da casa das pessoas, né, onde elas atravessam de chinelo, onde elas entram em contato com essa água, a gente também não vai poder querer que um corpo d'água um pouco mais distante esteja em boas condições. É complicado, né? Rubens, como melhorar a qualidade da água no país diante dessa realidade? A Mariana tem completa razão. A gente ainda vive um país que maltratamos os esgotos, né? A gente, se olhar para os indicadores, a gente não trata metade do volume de esgoto que se gera no Brasil. E eu sempre gosto de fazer essa ponderação, porque somos em 214 milhões de pessoas, vamos considerar esse número, e geramos esgoto praticamente 24 horas, acho que exceto no momento que estamos dormindo, né? Então, imagina a quantidade de esgoto ainda que não é tratado no Brasil. Isso agride o corpo hídrico de uma maneira que dificulta o tratamento da água, dificulta a qualidade da água. Logicamente, a gente tem ali os agrotóxicos, a gente tem outros componentes químicos que também estão presentes, inclusive estão sendo bastante estudados pela academia, principalmente, eu tenho até um colega que trabalhou numa dissertação de mestrado sobre fármacos na água, né, por exemplo, isso também contribui com a péssima qualidade aí, ou com os desafios, né, que as empresas
cada vez mais vão ter. Mas eu sempre gosto de olhar um pouco para trás, né? O Brasil não fez o dever de casa ainda. E aí uma crítica geral para o Brasil quando a gente discute sustentabilidade. O Brasil olha muito para o hemisfério norte. O Brasil, ele acha que ele é um país de hemisfério norte, onde boa parte da sustentabilidade hoje é discutido em outros tópicos, em outros debates. O Brasil ainda não. O Brasil está discutindo ainda se tem esgoto tratado ou não tem. E como isso agride os rios urbanos, as baías, as praias, os córregos. Eu acho que, viu, Joel, esse é um grande problema que a gente tem no Brasil ainda referente à qualidade da água. E lembrando que 5 milhões de pessoas não têm banheiro no país, né? Como você disse. 5 milhões de pessoas, é um número absurdo. Se a gente olhar para a importância que o Brasil tem no mundo, nós somos uma das 13, 14 maiores economias globais. E como que nós ainda vivemos em um país onde mais de 5 milhões de pessoas, na verdade a gente está arredondando para 5, mas é um pouco mais, né? Que não tem acesso ao banheiro. O Rubens colocou um aspecto importante, Mariana. A gente fica pensando nas grandes discussões, né? E o país ainda sofre de problemas assim básicos, como falta de saneamento básico, não tem. Mesmo a água, né? 75% da água quase está no limite, se é própria ou não para consumo humano. Então, nós estamos ainda discutindo umas coisas lá em cima, quando o básico, a lição de casa não foi feita no país ainda, né? E aí a gente tem que voltar para a Agenda 2030 da ONU, né, para o desenvolvimento sustentável, que é não deixar ninguém para trás, né? Se a gente pensar nos dados do Brasil, quantas pessoas não estão ficando para trás nessa caminhada de desenvolvimento sustentável que realmente a gente precisa debater? Acho que precisamos discutir o problema da água e do saneamento a partir das desigualdades que existem no país, né, Rubens? Joel, certamente, porque assim, é o que eu disse na minha resposta anterior para o Franklin. Nós não podemos olhar o Brasil para o Sudeste. O sul do Brasil em relação ao saneamento básico também é um caos, não é essa maravilha toda não. Mas a gente não pode achar que o Brasil em relação ao saneamento básico é São Paulo, é Minas Gerais ou até o Paraná, que compõe a região sul. O Brasil ele é muito maior do que isso, ele tem muito mais desafios em relação ao saneamento básico. Deixa eu fazer um convite a você, ouvinte, que acompanha o programa Brasil ODS. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram, @Observatório Terceiro Setor. No Facebook, é facebook.com/Observatório Terceiro Setor. Os nossos programas estão disponíveis no canal do YouTube. Lá também você encontra quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal também você pode assistir às lives realizadas pelo Observatório toda quinta-feira às 17 horas. Basta buscar Observatório 3 Setor em numeral e seguir o Observatório. Repetindo, Observatório 3 Setor em numeral. Franklin Valverde, informações, perguntas para os nossos convidados? Sim, Joel, eu queria falar um pouquinho, já que você falou no Observatório, né, no nosso site, dar alguns destaques importantes do nosso site. Né? Convido também, reforço o convite que o Joel fez, né, para todos visitarem o nosso portal, e lá vão encontrar uma série de matérias importantes, como, por exemplo, né, Mulheres na Ciência, os desafios e as conquistas de ontem e hoje, né, mostrando que a mulher teve um papel tem um papel muito importante no desenvolvimento da ciência, né? Uma outra matéria que merece destaque também é Ódio na Rede. Pesquisa revela a intolerância dos brasileiros na internet. Né? E temos que lembrar que ano que vem temos eleições, né? E esperemos que esse clima pesado que marcou as últimas eleições não aconteça novamente no ano que vem. Né? Então é importante a serenidade e as pessoas votarem, né, sem as ofensas comuns, né, sem esse ódio que corre nas redes sociais. E a matéria principal que eu quero destacar hoje, João, é a história de um médico, né, que já fez 32 mil cirurgias gratuitas em crianças com lábio leporino. Essa é uma matéria que foi escrita pela Juliana Lima, que está no nosso portal, e ela conta a história do Dr. Subô,
Kumar Singh, né, um cirurgião plástico que já fez, com 20 anos de carreira, né, fez essas mais de 32 mil cirurgias em crianças que sofrem do lábio leporino, né, ou fenda palatina também, né, como é conhecido, né, dando a elas um novo motivo de sorrir, né, de se sentirem muito mais alegres, né, com essa cirurgia, fazendo essa pequena correção no seu lábio, né? Então, essa matéria conta toda a história do Dr. Subó, né? E mostra também, né, que ele é uma pessoa que sofreu isso, né? E ele realmente, motivado por esse próprio sofrimento dele, ele se transformou num médico, né? Bastante sacrifício, diga-se de passagem, e hoje ele ajuda muitas crianças fazendo essas cirurgias gratuitamente. E tanto essa matéria que eu citei, Joel, como outras que as pessoas vão encontrar no nosso site, elas contam com o recurso de áudio também, né? A ferramenta de audiodescrição, que de uma certa forma mostra que o Observatório do Terceiro Setor está atento à integração e uma forma de fazer com que as pessoas, todos e todas, independentemente dos seus problemas, como o problema de visão, né, possam usufruir e desfrutar das matérias que são publicadas no nosso portal, Joel. O risco da crise hídrica é iminente em diversos lugares do Brasil, principalmente em São Paulo, onde os relatórios estão 9 pontos abaixo do nível pré-crise hídrica de 2013. Apesar da chuva acima da média em outubro, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais teme que o sistema Cantareira chegue a 17% da capacidade em abril de 2022. Além da falta de chuvas, quais outros fatores contribuem para a crise hídrica, Mariana? Olha, a gente já falou hoje, né, a questão da má gestão, certamente, né, é um aspecto. Eu acho que o uso concentrado em atividades que não a distribuição, né, para uso doméstico, e, enfim, e a qualidade da água, né, eu acho que o que a gente tem aí, além de estar baixando, eu acho que a gente tem essa problemática também de muitos reservatórios de água que não tem uma qualidade própria, e aí a gente fica tentando fazer arquitetura aí para poder distribuir a água dos reservatórios talvez em mais locais do que seria possível, né? E aí esse nível não dá conta. Rubens, eu quero te ouvir a tua opinião. Além dela, a respeito de que outros fatores que contribuem para a crise hídrica, a Sabesp afirma, Rubens, que não há risco de desabastecimento no momento. Mas por que não há uma campanha para a economia de água no nosso estado? A questão do desperdício, né, Joel? Tem muito desperdício também, né? Que eu acho que essa é uma questão que deve ser abordada tanto pela Mariana como pelo Rubens, né? Boa lembrança. Perfeito, o Franklin tem total razão, era justamente isso que eu ia dizer. Aqui no Instituto Trata Brasil, a Mariana certamente também trabalha com isso, nós analisamos as perdas de água no sistema de distribuição, que na verdade vai além daquele consumo dentro de nossas casas, do banho, da lavagem de mãos ou para qualquer outros fins domésticos, né? Essa perda de água no sistema de distribuição, a gente está falando da quantidade de recurso perdido desde a estação de tratamento de água até as nossas casas. E aí a gente vê vazamentos na rua, a gente vê furto, a gente vê erro de leitura de hidrômetros e alguns outros aspectos técnicos. Para vocês terem uma ideia, a média do Brasil é praticamente 40%. A gente perde, a cada 100 litros de água, 40 não são entregues para a sociedade. Aqui no estado de São Paulo, a gente está falando aí de 34%. Mas aí, quando eu falo estado de São Paulo, eu estou considerando todos os municípios, independente se são aqueles operados ou não pela Sabesp. E um dos grandes problemas também, além desses colocados pelo Franklin e agora destacados por mim, é justamente essa falta de planejamento em relação às mudanças climáticas, de uma maneira geral, né? As empresas de saneamento básico, eu acho que elas ficam bastante omissas e até esperando que as coisas aconteçam, ou acabam, eu não sei usar a palavra até correta para isso, porque as mudanças do clima não é uma coisa que a gente está falando há 5 anos. Na verdade, a gente fala há muito tempo. Eu sei que tem empresas de saneamento básico espalhadas pelo Brasil, né, a Sabesp é uma delas, que faz toda a previsibilidade, que trabalha com isso. Mas eu não sei até que ponto que realmente isso é considerado, porque senão a gente não estaria aqui
correndo contra o tempo e até mesmo vivendo um pouco aí de receio, né? Se a gente vai ou não vai ter uma crise hídrica. Então, eu acho que não adianta a gente ficar falando em economizar água dentro de casa, é um fator importante, sim, óbvio, mas se a gente lá atrás não planejou, se a gente lá atrás não esperava que agora no ano de 2021 a gente passaria por isso, e os registros climáticos aí mostram isso. Então, é um pouco aí de falta de previsibilidade, falta de ação concreta, eu diria. No caso da Sabesp, Rubens, não é a preocupação maior com o lucro? Olha, Joel, pode até ser uma maneira de pensar, mas eu acho que vai além disso. Eu acho que é uma certa segurança, uma certa confiança de que isso nunca vai acontecer. Ah, não, nunca vai faltar água. Lembra que eu comentei aqui no começo da minha entrevista? Aqui no Brasil a gente tem essa percepção. Sempre está bom, sempre está tudo bem, a gente tem água em abundância e tal. Eu acho que, enfim, existem várias leituras, cada um pode fazer a leitura que quiser, e eu acho que não está errado. Mas eu acho que é uma questão muito de confiança, né? Nós temos o recurso necessário aqui de água e as pessoas vão ser abastecidas no final das contas. E a pergunta que fica é, será que realmente teremos essa quantidade por um bom tempo? Eu acho importante destacar também, achei muito pertinente a questão do clima, né? É uma falta de visão holística, né, do problema, da crise hídrica, né? O quanto essa crise hídrica ela está inserida num contexto da crise climática mesmo, né? E do desmatamento e do aquecimento global. É uma crise dentro de outra crise, sem falar da crise das desigualdades, né? Que a gente já falou bastante hoje. Eu queria ver a tua leitura a respeito também dessa preocupação com o lucro, né, da Sabesp. Eu perguntei isso para o Rubens, ele falou que até pode ser. Eu queria ouvir você. Eu acho que até pode ser. Eu acho que é como eu coloquei, uma visão, um planejamento imediato e sem esse olhar integrado com questões sociais, ambientais. Eu acho que realmente a gente precisa ter um outro tipo, eu gostaria inclusive de outro tipo de posicionamento, enfim, e de planejamento nesse sentido, né? O Rubens, a Mariana citou o imediatismo, né? Esse imediatismo, ao longo do programa vocês já destacaram isso, mas eu queria te ouvir de novo. Que consequências pode trazer? Olha, essa consequência de sempre a gente estar trocando o pneu com o carro andando, que é a questão aí dessa falta de água, dessa escassez que está totalmente em sintonia com as mudanças do clima, pode trazer consequências drásticas, que é o que a gente não quer, né? Que é, por exemplo, a gente não ter água. A região de Curitiba, da Grande Curitiba, passou por um tempo, eu não sei nem se passa ainda, eu não gostaria nem de dar uma informação errônea, mas até pouco tempo estava passando por um processo de rodízio, né? Onde a região metropolitana de Curitiba tinha água um dia sim, o outro não. E eu acho que não é isso que a gente quer, né? Aqui na região metropolitana de São Paulo ou qualquer lugar do Brasil, acho que nem os próprios moradores da região metropolitana de Curitiba gostariam de ter vivido isso. Então, a consequência mais drástica é essa. E digo mais, todas as empresas de saneamento básico, independente de serem públicas ou privadas, tem que só pensar no seguinte: o serviço é tarifado, o único recurso que elas têm é a tarifa dos consumidores. A partir do momento que essa tarifa deixar de entrar porque não tem água, elas também vão ter uma consequência pesadíssima para os caixas delas. Então, ou seja, é bom pensar também em vários vieses aí, porque senão a gente vai ter vários problemas, desde econômicos até o mais grave, na nossa opinião aqui, acho que todos concordamos, que é o social. Antes de ouvir a Mariana, nós citamos aqui durante o programa a lei, né? Em 2020 foi aprovada a Lei 4162, que permite a privatização da água no Brasil. Desde então, companhias de fornecimento de água e saneamento podem ser privatizadas, o que já ocorreu com a Corsan, no Rio Grande do Sul, em março de 2021. Esse caminho, é uma outra pergunta recorrente, né? Esse caminho pode ser a solução para as condições que nós encontramos no país, um país cheio de desigualdade, cheio de problemas de questões de gênero, de ataques à infância e adolescência? Mariana? Eu acho que a gente tem que ver como um caminho, como uma mudança, uma proposta, né, de articulação
de diferentes atores, enfim, as empresas de concessão, os municípios, o Estado. Eu acho que essa nova legislação traz todo um novo arranjo e a gente está correndo com ela, contra os prazos, como a gente disse hoje. Agora, eu acho que, enfim, muita coisa tem que ser discutida no sentido realmente dela conseguir atingir o objetivo aí, que não é novidade, né? Não veio dessa lei, vem aí de uma agenda muito maior de universalização do acesso à água e esgotamento, né? Ela é bastante... Você destacou a importância de se colocar na agenda da sociedade civil essa discussão da água, porque teremos eleições em 2022, né? E para mudar essa realidade é fundamental que tenha, né, que os políticos que querem ser eleitos, né, tenham a questão da água e do saneamento no seu horizonte, né? E a população deve ficar atenta a isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ô, Franklin Valverde, você tem uma campanha importante, né? Um projeto importante do Observatório, que é o Observatório em Movimento. É verdade, eu tenho dois para destacar, Joel, o Observatório em Movimento e também o apoio ao terceiro setor. Vou começar pelo Observatório em Movimento. O que é o Observatório em Movimento? É uma campanha, uma iniciativa que nós do Observatório do Terceiro Setor fizemos e temos de ouvir uma série de especialistas das mais variadas áreas do conhecimento sobre como viver esse momento de pandemia, ainda mais agora que nós estamos com uma nova cepa, né, o Omicron, né, que ela está chegando aí, enfim, né, aumenta-se a preocupação, mostra que nós temos que continuar ainda usando máscaras e para ajudar a entender todo esse momento, né, nós ouvimos uma série de especialistas que explicam qual é a melhor forma de se viver durante este período, inclusive depois que nós passarmos por esse período aqui, qual é a sociedade que nos espera, tá, Joel? E para isso eu convido a todos que entrem no nosso portal observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E também falar sobre uma ferramenta importantíssima, que é Apoio Terceiro Setor, uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil que tenham projetos em diversas áreas. Para saber mais sobre essa ferramenta, eu convido a todos e a todas que entrem em apoie3setor.com.br, apoie3setor.com.br, e aí o 3 também em numeral. E reforço para que todos e todas nos acompanhem em nossas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram, assim como no YouTube, Joel. Perguntas aos nossos convidados, Franklin? Na verdade, nós estamos em 10 minutos, né? E está para encerrar, então eu achava até que eles podiam já começar a fazer alguma síntese, enfim. Eu vejo, por exemplo, em São Paulo, né, que nós temos muita água correndo pela rua, né? Uma série de prédios que vertem essa água pela rua. Então, eu pergunto para eles, né, que trabalham com isso, não haveria uma possibilidade de se coletar essa água e encaminhar para um tratamento? Rubens? Volta a questão do desperdício, né, Rubens? Na verdade, Franklin, esse desperdício que a gente está vendo na rua não deveria nem estar acontecendo, né? Bom, assim, existem engenheiros que dizem que não existe perda zero, que seria uma perda 0%. Né? Até mesmo no Japão, na Noruega, Dinamarca, onde são países modelos, eles perdem 2%, 3% da água, mas é muito diferente do que perder 40%, como a gente perde em todo o país. Rubens, o que eu me refiro é, por exemplo, tem prédios enormes, né, que tem aquelas garagens subterrâneas, né? E, claro, tem o lençol freático, e a água fica sendo uma água que é clara, que poderia ser reutilizada, é jogada para o esgoto. Tá? Isso não poderia ser coletado e encaminhado para um tratamento, por exemplo? Claro, pode, não tem nenhum problema, mas eu acho que esse é um dos menores problemas, viu, Franklin? Eu acho que ainda assim, o grande problema que a gente vê, inclusive a semana que passou aí, eu tive algumas experiências pelas ruas de São Paulo, são esses vazamentos que deixam a gente um pouquinho mais abismados, né? Que na verdade é de água potável, água pronta, que deveria estar chegando na casa do consumidor que está pagando pela tarifa, né? Acho que isso é muito importante a gente deixar muito claro. A gente paga por uma tarifa de água, uma tarifa de coleta de esgoto, onde tem, pelo menos, e aí a gente precisa trabalhar mais ainda, porque, veja, uma das grandes consequências disso, a gente já falou que é uma consequência econômica, uma consequência social, né, que é uma perda de água, uma perda de recurso hídrico, né?
Mas tem uma outra grande consequência que a gente pouco vê. Quando a gente aponta a ineficiência de boa parte das empresas públicas, e a gente vê que essas empresas públicas de saneamento cobraram durante muitos anos tarifas altíssimas. O Rio Grande do Sul, vocês acabaram de comentar, é um dos estados que tinha a tarifa mais cara do Brasil. E aí a gente para analisar o quanto de ineficiência está sendo colocado dentro dessa tarifa para o consumidor. O consumidor está pagando por ineficiências de empresas de saneamento básico, e aí eu gosto de fazer essa relação com a perda de água, que é essa água que está jorrando, está sendo perdida em vazamentos. Essa perda, alguém está pagando por ela, né? E ela está sendo embutida nas tarifas. E aonde a gente, infelizmente, tem as tarifas mais caras do Brasil são justamente de empresas que não conseguem trabalhar com as perdas de água, perde esse montante absurdo de recurso hídrico que já está pronto e não é entregue para a sociedade. Então, infelizmente, esse é uma síntese aí que eu faço dessa nossa conversa, justamente até visando esses passos futuros aí de mais crise hídrica. Não esqueçamos disso, o Brasil continuará vivendo um extremo climático aí que é de ausência de chuvas. Bom, eu acho importante, eu ouvir, Franklin, a gente concorda, assim, né, esse desconforto que dá, né, da gente ver essa água na rua, em desperdício, e a gente logo pensar em reaproveitamento. Eu acho que é justo, né? Mas a gente precisa ter cuidado para que não vire um outro processo, então, de se pensar e de se planejar o reaproveitamento, que tem mais um custo envolvido, e a raiz do problema, que é a água escapando onde nem devia, porque afinal tem alguém pagando para que ela seja cuidada e tratada e direcionada da maneira correta. Então, eu acho que é muito importante a sua colocação para a gente fazer essa reflexão. Claro, existem territórios que precisam de reaproveitamento de água, né? O semiárido, de você captar a água e você reaproveitar tudo que é possível. Isso é uma coisa. Outra coisa é você estar na cidade e a gente ter que agora despender tempo, recurso, planejamento para reaproveitamento de uma água que não devia estar escapando, né? Para fechar o programa, Rubens e Mariana, nós falamos da privatização da água, da lei aprovada em 2020, do desperdício e das tarifas altas que são cobradas. O nosso ouvinte quer uma resposta curta e grossa. Ele paga caro a água de São Paulo e tem uma água com gosto de cloro. Quando essa água vai melhorar? Quando a qualidade da água que ele paga caro vai melhorar no nosso estado e no nosso país em geral? Posso começar? Por favor. Bom, eu acho o seguinte, existem várias maneiras de analisar o saneamento no estado de São Paulo, inclusive o acesso à água. Ele tem deficiências, ele tem muito a melhorar, concordo com você, a gente não pode se acomodar e dizer que temos o melhor serviço do mundo, porque nós não temos, enquanto várias outras cidades, até mesmo da América do Sul, têm serviços até melhores do que nós. Mas eu não acho, e aí é uma opinião mesmo, de que nós temos um serviço tão problemático aqui no estado de São Paulo. Se a gente fazer comparações com alguns outros lugares do Brasil, a gente ainda está um pouco na frente. Quer dizer, até mais, né? A tarifa do estado de São Paulo, ela ainda não é a mais cara do Brasil. Infelizmente, tem pessoas morando no Rio Grande do Sul, Rondônia, por exemplo, até no estado do Amazonas, que está pagando uma tarifa de uma água que ela nem recebe 24 horas por dia, 7 dias por semana, Rubens, e muito menos com qualidade. Então, eu tenho só mais 2 minutos, eu queria que você encerrasse e me desse uma nota para a água de São Paulo. Olha, de 0 a 10, poderia dar uma nota 8 bem tranquila. Comparado com o que a gente tem, por exemplo, no nosso vizinho em Rio de Janeiro, a gente está no céu. Mariana, aquela população que paga cara a água, ainda toma água com gosto de cloro, que nota você daria para a água aqui de São Paulo? Não vou fazer comparativos, eu vou focar num 5, que é uma média, porque eu acho que a gente tem muitos outros aspectos para avançar em relação a isso. E eu sei que está terminando o programa, dizer que o ODS 6, gente, água potável, saneamento, ele é interdisciplinar e ele está relacionado a vários outros ODS da Agenda 2030. Isso é uma reflexão muito importante para a gente fazer também.
Você trabalhou no relatório Luz e tem as informações de como está a situação do Brasil em relação ao cumprimento dos 17 Objetivos Sustentáveis da Agenda 2030. O Brasil ODS está terminando. Eu agradeço a presença de Mariana Colosé, que é bióloga do Instituto Água e Saneamento, e do Rubens Filho, que é gerente de Relações Institucionais e de Comunicação do Instituto Trata Brasil. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.